O agravamento da crise financeira fez aumentar ainda mais a inadimplência de mutuários que financiaram imóveis. Segundo a gerência da Caixa Econômica em Campo Mourão, a maior inadimplência é registrada nas habitações do programa Minha Casa Minha Vida. Hoje, em virtude da crise, né, que a gente vem atravessando, especialmente nos últimos anos, a gente tem sentido sim um acréscimo da inadimplência, não só na habitação, em todas as nossas linhas de crédito. No crédito comercial, no crédito habitacional, no crédito empresarial, né, todas as nossas linhas. E assim, o que nos preocupa bastante em relação à habitação é porque assim, é o bem, é a família, é o lar da família, né? E a gente tem feito sim ações de convocar as famílias, de convocar os mutuários para que compareçam aqui às unidades da Caixa, né? Isso a gente faz esse esforço a nível nacional, porque sim, a consequência ela é drástica, né? Se a pessoa não toma nenhuma iniciativa de buscar renegociar, de buscar alguma alternativa para pagar as parcelas em dia, né? Ou mesmo aquelas famílias que estão com parcelas atrasadas, se elas não buscam nenhuma solução, ela corre o risco de sério risco de perder o seu imóvel, né? Então, assim, a gente queria pedir aqui, através do seu programa, que as pessoas que têm alguma dificuldade, que não estão conseguindo honrar em dia com as suas parcelas, que compareçam à unidade da Caixa onde fez o seu financiamento e busquem uma alternativa. A gente tem inúmeras opções para tentar ajudar as pessoas. O que a gente precisa é que as pessoas não se escondam, não tentem fugir dessa responsabilidade nesse momento, tá? A gente quer ajudar, a gente está aqui de braços abertos para atender a todos e tentar achar uma solução. Às vezes a pessoa fica com receio de receber um contato nosso, na verdade a gente não está cobrando, a gente está querendo buscar uma solução. Porque se a pessoa não fizer nada, a partir de 60 dias de atraso, a Caixa ela faz automaticamente as notificações através dos cartórios de imóveis. Então notifica uma vez, dá um prazo, notifica duas vezes, dá um prazo, a partir daí a Caixa retoma esse imóvel, não vai à via do judicial, não precisa de uma determinação judicial. A própria garantia do imóvel, que é a alienação fiduciária, prevê essa forma de retomada. Então aí com mais 2, 3 meses a pessoa está perdendo o imóvel. Então, assim, a gente não quer chegar a esse ponto, tá? A Caixa não quer retomar o imóvel, mas é a forma que ela tem de reaver o dinheiro que é da própria população brasileira, né? A falta de pagamento das prestações também fez crescer o número de imóveis tomados pela Caixa, o popular despejo. É assim, eu não tenho exatamente os números para te dizer, mas acresceu-se sim, tá? Acresceu-se vários imóveis, a gente tem vários processos em fase final de retomada, se eu não me engano tem 41 processos hoje só na minha unidade, aqui eu represento, que é a agência 0386, tá? Mas teve um acréscimo sim, infelizmente, da retomada de imóveis. É lógico que até o último minuto do pagamento do ITBI a gente ainda consegue reverter a situação, mas paga o ITBI transferido em nome da Caixa, aí já não tem muito mais o que se fazer, né? Aí a pessoa perdeu o imóvel, vai receber lá a visita do oficial de justiça, um mandado de despejo, e aí é um momento muito triste quando a gente tem que acompanhar esses casos, né? E que tipo de imóveis dos financiados pela Caixa mais tem acontecido isso de ter que ser retomado? Os imóveis residenciais, especialmente aqueles do Minha Casa Minha Vida, né? Que as pessoas acham que não precisa pagar a parcela. Precisa sim, ela assinou um contrato, ela tem a responsabilidade, ela tem o direito àquele imóvel, ela tem aquele bem em nome dela, né? E a gente assina aí contratos de imóveis todos os dias, pelo menos 4, 5, 6 contratos diariamente, né? Individuais, só aqui na minha unidade. Então imagina a quantidade de contratos que a gente tem hoje, né? Se você multiplicar isso por 200 dias, 200 e poucos dias num ano, a gente tem muitos imóveis financiados. E, infelizmente, assim, muita gente acha que não precisa honrar os pagamentos de parcela, tá? Então a pessoa abandona as parcelas lá, e aí a gente tenta contato, não nos atende. A gente precisa que as pessoas nos atendam, a gente quer propor uma solução, a gente tem alternativas, a gente tem como ajudar na grande maioria dos casos, mas a gente precisa receber as pessoas aqui, precisa que elas nos ajudem a ajudá-las. Luiz Antônio, chama a atenção porque muitas vezes essas mensalidades elas são relativamente baixas, né? E acaba mesmo assim tendo esses problemas. Então, Valdir, exatamente, eu queria tocar nesse ponto, já que você disse, né, se você analisar hoje, uma casa de Minha Casa Minha Vida, aí que chega a 145 mil, se você for alugar um imóvel desse para sua moradia, com a sua família, você vai pagar algo em torno de 700, 800 reais de aluguel. E o financiamento é menos que isso, né, começa menos que isso a parcela. Normalmente ela começa 500, 600, depende de cada caso, depende do quanto a pessoa deu de entrada, o quanto ela já pagou, né, mas ela começa menos do que o aluguel, assim, a pessoa que está lá na sua residência agora nos assistindo, ela sabe que a casa que ela mora, que é financiada, custou
a parcela custa menos do que ela pagaria por um aluguel. E isso ainda é decrescente, né? A gente quase na totalidade dos financiamentos utiliza o sistema saque de amortização, onde a parcela começa maior e vai diminuindo com o passar dos anos, né? E aí vai ficando menor ainda, porque o aluguel tende a aumentar. O salário, que é da onde a pessoa tira o recurso para pagar a parcela, também tende a aumentar. Às vezes não tanto, mas sempre tem um aumentinho, né? E a parcela diminuindo, então são variáveis, além do que o imóvel valoriza, né, Valdir? Então, se você analisar, a pessoa está ganhando em todas as pontas. Não há por que não honrar e correr o risco de perder o seu bem. Luiz Antônio, outra coisa que chama muita atenção muitas vezes é que esses imóveis, e acho que é bom esclarecer isso para as pessoas, elas são há um sorteio, a pessoa é contemplada, ela não pode alugar ou vender esse imóvel. Isso muitas vezes acontece. A Caixa tem controle sobre isso? Então, Valdir, assim, o que eu queria dizer para você em relação a isso é assim, especialmente aqui agora falando sobre o Minha Casa Minha Vida, ele tem 3 faixas, né? Agora está mudando, está criando uma 4ª faixa. Então nós temos 3 faixas de Minha Casa Minha Vida. Tem o Minha Casa Minha Vida, que é a faixa 1, que eu acho que é esse que você está me dizendo, que é aqueles empreendimentos. Aqui na nossa cidade nós temos 2 grandes, né, que são o Fortunato Perdoncini, inaugurado há pouco tempo, e o Avelino Piacentini, que foi inaugurado já há um tempo atrás. Esses sim são aqueles empreendimentos construídos pela iniciativa privada ou pelo agente financeiro, pelo município ou pela própria Caixa através de alguma parceria. E aí sim são escolhidas famílias que são sorteadas, escolhidas pelo município, né? E aí sorteadas e entregues às caixas. Essas famílias sim, elas não têm direito a transferir o imóvel para terceiro, elas têm que obrigatoriamente residir no imóvel, não pode locar, não pode sublocar, ceder ou mesmo não morar. Ela tem a obrigação de morar. Ela alegou que ela não tinha imóvel. E aí isso foi garantido o direito dela, né? Além disso, a gente tem as faixas 2 e as faixas 3, que é aquelas faixas que a pessoa busca um parceiro da Caixa, um correspondente, e dá entrada individualmente, constrói, compra a sua casa lá já pronta, né? Ou mesmo pode construir adquirindo o terreno, ou se já tem o terreno, financiando só a construção. Esse daí seria a faixa 2 ou a faixa 3. Então são casos extremamente diferentes, né? No faixa 2 e faixa 3 a pessoa entra com o processo, ela mesma faz as escolhas, né? Tem lógico lá um limite, né, de até 145 mil, que é o que está vigente hoje, né? Então assim, são 2 sistemas dentro do programa Minha Casa Minha Vida que são bem diferentes. Então nesse caso é esse que a pessoa não pode vender e nem locar. Se ela fizer isso, o que acontece? É a Caixa que controla isso aí? Não, não é a Caixa, tá? A Caixa recebe algumas denúncias, a Caixa tem algumas denúncias feitas, a pessoa corre os riscos, né, inerentes ao contrato. É aquilo que eu disse para você. Quando ela assinou um contrato com a Caixa, onde dizia lá quais são as obrigações e direitos dela, tá? Nas obrigações, né, tá dizendo que ela tem que dizer a verdade. Ela disse pra gente, ela disse para a prefeitura que ela não tinha imóvel, que ela tinha necessidade de morar num imóvel e que ela precisava, que ela estava à margem da necessidade. E aí o município fez um cadastramento, né? O município foi lá e selecionou ela e indicou para a Caixa, que fez o sorteio e definiu de quem era cada imóvel. Então, assim, a pessoa tem lá suas obrigações contratuais. Se ela não cumpre aquilo, ela está sujeita às penas da lei. Tá? Quando ela não cumpre isso, a própria sociedade ou os órgãos fiscalizadores, né, e aí a gente tem vários, o próprio município é um deles, eles podem e devem cumprir o seu papel e fazer as notificações aos órgãos, né? Ministério Público, a gente sabe de casos aqui do Fortunato, inclusive, que tem problemas mais graves e estão sendo tomadas as providências, né? Inclusive nós temos algumas providências sendo tomadas, e então assim, essas famílias, elas estão sujeitas às penas da lei, porque ela assinou um contrato ciente das suas obrigações. Se ela não está cumprindo, ela corre sim risco de vir a perder o seu imóvel, tá?